Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Bruno e esse é mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar, comentar sobre o assunto veganismo. No caso, o veganismo, para quem não sabe, se baseia no ato de amor e também, por exemplo, de não causar nenhum tipo de sofrimento animal e não usar nenhum e não se aproveitar de nenhum produto desse sofrimento. Então, por isso que no caso os veganos eles não usam produtos que tenham sido testados em animais, como por exemplo produtos de beleza, vacinas. O veganismo, por exemplo, eles têm são parte do movimento anti-vacina e é o que torna eles algo em si mais duvidoso. Não duvidoso, porém, algo mais potencialmente perigoso, porque é o que acontece. Existem grupos que são mais radicais e que acabam que a gente chama de, praticando o que a gente chama de ecoterrorismo. Mas basicamente o veganismo tem o problema de que ele é o amor aos animais, só que, bom, eles não têm nenhum problema com o sofrimento humano, com o animal homem. Porque o que acontece? Eles não se importam, por exemplo, com o chinesinho que tá fabricando celulares e só não foi substituído por um robô porque ele é mais barato. Mas logo, logo ele vai ser substituído. Ou então, por exemplo, quantas pessoas sofrem para até o entregador do iFood, né, que ganha pouco para entregar o lanche vegano dele, e entre outras coisas. E bom, basicamente esse negócio de piedade é aquele negócio, eu amo a humanidade, mas eu amo meu vizinho. Mas odeio meu vizinho. Então, eu particularmente vejo muitos problemas nisso. Entre eles, por exemplo, de que é só gente que quer causar perturbação e de te olhar torto por você comer um bife. E eu particularmente acho que essa gente, bom, deve continuar, não nada contra o que eles fazem, contra a escolha deles, mas eu acho que eles deveriam se preocupar um pouco mais com o vizinho dele, com a vizinhança dele, porque, bom, praticamente faz parte desses ativistas que querem consertar o mundo, mas não arrumam a própria cama. E também outro assunto que tem tomado as discussões são as eleições municipais. Aparentemente, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo que estão fazendo campanha pro atual prefeito, que é o Bruno Abricovas, e ele tá. Agora ele voltou a liderar as pesquisas. Apesar de eu não acreditar muito nessas pesquisas, porque se você tem uma pesquisa sociológica, se você abrir um estudo de sociologia, que não é o caso, é claro que não é o caso, mas se você abrir um estudo de sociologia e tiver uma margem de erro com mais de 1%, isso daí já é descartável. Então uma pesquisa com uma margem de erro de 3, 4%, eu acho que é meio duvidoso. É só para manipular a informação e dizer que tem empate. Então, basicamente, eu acho que eu não confio nessas pesquisas, porque a margem de erro e deixa todo mundo empatado. E deixa o cara que tá com 20% empatado com o cara que tá com 2%. Então, assim, eu particularmente não confio muito nessas pesquisas. E, bom, eu acho que o Bruno Covas deve ganhar mesmo. Ele tem sido um prefeito que a disputa, por enquanto, segundo as pesquisas, está entre o Bruno Covas e o Celso Russomano. Mas quem tem crescido também é o Boulos. Eu não vou falar nada de discutir de margem de erro, porque eu acho isso ridículo. Como eu disse, eu acho que uma pesquisa que tem margem de erro, ela deve ser descartada. E não adianta me explicar, tem índice de 95% de confiança. Eles usam basicamente novos termos ou novos métodos para tentar dar credibilidade nessas pesquisas. E além do mais, essa pesquisa só tem uma amostragem de mil, menos de 1.000 pessoas, numa cidade que tem mais de 11 milhões de habitantes.
Como isso é possível que essa pesquisa seja levada a sério? E o pior foi o candidato Arthur Duval, que foi fazer campanha com criança, esperando que elas votem. O cara deve... O cara é doido. Fazer campanha com criança, esperando que elas convençam os pais a votar nele. Bom, mas ele tá fazendo uma campanha que tá se mostrando muito agressiva e eu acho que tá bem combatível. E bom, sem contar a margem de erro, ele tá subindo nas pesquisas. E o que é bom, porque eu acho que os candidatos de direita estão bem combativos e estão crescendo bastante. Eu só digo que eu acho que os candidatos que vai refletir, essa campanha vai refletir, por exemplo, a disputa que já está tendo, que é entre o Bolsonaro e o Dória, que está refletida entre o Russomano e o Covas. E bom, eu espero que ela dê com os burros na água. O Russomano é a terceira eleição onde ele está em cima nas pesquisas, começam liderando nas pesquisas e acaba sendo elegendo, fica em terceiro. E eu só espero que ele desista, né? Uma hora a gente tem que desistir. Porque 3 eleições, na terceira que ele vai aprender na quarta, bom, então ele vai perseverando, uma hora ele é eleito. As pessoas ficam com pena, que nem o Levi Fidelis. Se bem que o Levi Fidelis também não vai ser eleito nunca. Ele tá em todas as eleições para presidente, para prefeito, e é o homem do ego clean, nunca vai ser eleito. E agora ele não tá nem aparecendo nas pesquisas. Então, coitado do Russomano, né? Vamos ver. Se bem que ele tem um partido forte, ele tem tempo de rádio e televisão, vamos ver se ele consegue. Se ele não conseguir, paciência. Mas eu acho que eu se fosse, estivesse na posição dele, eu desistiria, né? A menos que eu ficasse no quase só para desistir. Mas ele fica sempre em terceiro lugar, não fica nem pro segundo turno. E se bem que na última eleição não teve segundo turno, venceu no primeiro, que foi o Dória. Mas vamos ver. Vamos, força Russomano. Só só pra ver se ele vai se eleger. Porque eu não é um candidato que eu não gosto, eu acho que só fazer patrulha do consumidor eu acho que não adianta nada. Eu não que eu acho que os outros candidatos tenham muito a oferecer, mas eu acho que ele, a expertise dele de ser cliente do consumidor não ajuda em nada. Sem falar que ele tem cada proposta furada, como por exemplo, como por exemplo as como por exemplo o auxílio emergencial paulistano. A prefeitura ela já está com um monte de dívidas, como é que ela vai fazer? E ele está querendo comprar voto com o auxílio do Bolsonaro, com o auxílio emergencial que o Bolsonaro criou, e com a renda cidadã que ainda nem foi criada ainda, que está em discussão ainda, que nem se sabe se vai entrar em vigor ou não, que o Bolsonaro, do jeito que ele é intempestivo, ele é capaz de cancelar tudo e deixar o Russomano falando sozinho. Então temos isso. E bom, o meu candidato é um candidato, apesar de tudo, da esquerda, né? O meu partido, apesar de estar apoiando o Bruno Covas, eu vou votar num outro candidato, eu me sinto livre para isso, porque eu não voto em PSDB. Eu sou paulista e sou funcionário público, sou professor, então eu sei o quanto o PSDB é nefasto. Então, por isso eu não voto nele. Eu voto no Márcio França, né, que foi um bom governador. Ele abriu várias estações, inaugurou várias estações de metrô. Ele botou a rota na rua e fez algo pela segurança. Então, eu acho que merece um pouco a confiança. Não que eu acredite que ele vai fazer grandes obras, porque a prefeitura não tem orçamento para isso. Eu sei que ela não tem orçamento para isso. Então eu acredito que seja se ele não inventar moda, ele faz um governinho bem tranquilo e sem grandes novidades, porém ele consegue sair com uma aprovação boa. E sem falar que ele já vai começar sem vírus, sem nada, já vai pegar com a vacinação, já vai pegar com a vacina e tudo mais.
Igual que eu vejo é isso. E não aumentar a tarifa de ônibus. Se bem que uma hora vai ter que aumentar, né? A tarifa de ônibus. Então, basicamente, nem o prefeito vai poder evitar isso, aumentar a tarifa de ônibus, evitar de aumentar IPTU, inventar de aumentar os preços, nada disso. Eles só seguram no máximo o primeiro ano de mandato, mas depois aí cresce de novo ano a ano e eles compensam o ano que não subiu, certo? Então, bom, basicamente essas eleições não trazem nada de novo, ou melhor, até trazem de novo novos candidatos, mas não vai trazer nenhum grande resultado com uma prefeitura com um monte de dinheiro, dinheiro que já tem destinação. E sem falar que vão ser candidatos que não farão grandes obras, no máximo segurar por um ano a tarifa de ônibus, certo? Bom, eu sou o professor Bruno, esse foi mais um episódio do podcast Sem Esperança. Até a próxima. Para entrar em contato comigo, ou pelo Twitter, @profbrunocleis, ou então pelos comentários do YouTube. Até.